passando pelo mestrado, pelo doutorado. Deixa eu só dar um ok. Todas as pesquisas que eu tenho feito, elas que eu coordeno, assim, né? Nas pesquisas minhas autorais, participo de outros grupos, de outras pesquisas, mas as pesquisas que eu coordeno, elas são todas pesquisas em história de vida. Então, é um método que eu gosto muitíssimo. Vamos falar dele um pouquinho, então. Ai, gente, espera aí. Deixa eu só voltar aqui, que eu... Esse é o último slide. Desculpa. Bom, então, antes de começar a falar do método, né, gente, eu vou falar um pouquinho dos aspectos históricos, de onde que vem, né, essa metodologia que eu vou, esse método, esse aporte teórico e metodológico da história de vida, né? Historicamente, falando um pouquinho, né, da história, é um método que que é herdeiro, né, uma perspectiva de pesquisa herdeira da tradição da Escola de Chicago, que é a perspectiva da sociologia mais empiricista, né? Então, quando vem ali, mais ou menos da década de 1920, 1930, né, nos Estados Unidos, onde os relatos, as narrativas de vida passam a ser consideradas enquanto material válido de pesquisa. Então, quando as narrativas sobre o que as pessoas viviam, né, tem uma tradição muito até da história de imigrantes, né? Então, quando esses relatos sobre as experiências vividas passam a ser considerados enquanto um material válido na pesquisa científica, vamos colocar assim. Isso vai ali de 1920, 1930. Então, esse é mais ou menos o momento que a gente localiza, né? Vamos colocar assim, pelo menos assim, no campo científico, né, gente? No campo científico, isso passa a ser formalmente aceito, né? Para a ciência, né? Depois a gente pode conversar sobre isso também. Dentre as várias modalidades, assim, de trabalhar com dados biográficos, existem várias perspectivas, né? E se trabalha com dados biográficos em diversas áreas do conhecimento. Então, na sociologia, na história, na educação, né? Tem são variadas formas e variados campos assim, de disciplinas que a gente pode trabalhar, né, com dados biográficos. Eu vou apresentar aqui para vocês um pouco da perspectiva da psicossociologia, que é a psicologia ou sociologia clínica, né, que eu vou apresentar um pouco dessa disciplina. Então, a perspectiva de abordagem biográfica e de trabalho com histórias de vida que eu apresento é desse lugar, tá? E que ainda que os usos, o uso na história, o uso, né, numa outra disciplina, do uso especificamente, né, da biografia possa variar conforme cada campo, conforme o objetivo que eu tenha, né, no trabalho com essa história, algumas dimensões elas são comuns quando a gente vai trabalhar com a escuta de uma história. E eu vou passar por elas, mas, né, lembrando que é desse lugar, esse é o meu lugar de fala, assim, que vem, né, da minha formação. E aí só para compartilhar um pouquinho assim da psicossociologia, falando em termos bem gerais, né, aqui devem ter mulheres aí de vários campos do conhecimento, né, mas falando de maneira bem geral, assim, o que é interessante a gente conceber, assim, ter em mente, é que a psicossociologia, ela aborda assim, uma constituição de pessoa que é, de um lado, uma pessoa crivada por elementos intrapsíquicos singulares e, de outro, uma pessoa inscrita em um universo social. Então, a gente fala sempre assim, na psicossociologia, especialmente nas histórias de vida pela psicossociologia, dessa reciprocidade entre individual e coletivo, entre psíquico e social. Então, isso é algo assim muito importante, né? Inclusive, quando a gente pensa na história, a gente vai falar justamente que a história de vida, ela vai ser uma ponte entre essa dimensão psíquica mais singular, né, que vem da experiência, que é muito singular da experiência de cada um,
e essa dimensão social mais ampla, que vai, né, que vão dizer dos momentos históricos, dos grupos sociais, das dimensões sociopolíticas, né? Então, a história, então a psicossociologia, ela tem essa constituição de indivíduo, né, que não é nem só uma mera representação, né, do social, nem apenas uma singularidade, né, que está nessa, que é essa dinâmica, e na história de vida, então, enquanto uma possibilidade de acesso, né, justamente a essas duas dimensões, né, que, como eu falei, não são dimensões separadas, né, são dimensões que estão em constante interrelação, né? Então, a pessoa pela singularidade, né, das suas dimensões intrapsíquicas mais pessoais, ela transforma o social, e ao mesmo tempo que ela transforma esse social pela sua ação no mundo singular, ela é transformada por esse social e transforma esse social e é transformada por ele, né? Então dessa perspectiva, assim, né, de constituição da pessoa que a gente caminha. E aí, a pergunta clássica, né, dessa forma de fazer pesquisa é o conte-me sua história. Então, essa é a pergunta que orienta as pesquisadoras que vão trabalhar e os pesquisadores com história de vida. Essa foto, eu gosto muito dela, é uma foto de um lugar que eu coloquei também intencionalmente assim, para vocês essa imagem, para apresentar um pouquinho para vocês, que é o Museu da Pessoa. Não sei se vocês já se conhecem, mas é um museu que hoje está todo online, a sede física dele é em São Paulo, e é um museu que tem, né, enquanto os seus documentos, né, histórias de vida de pessoas que deixam as suas histórias ali armazenadas, guardadas, né, ali no museu. É muito bacana, né? Eu recomendo para vocês, né? Então, essa imagem é de lá, e essa frase, você é feito de histórias, compartilhe. É um trabalho muito, muito bonito que eles fazem. E é aberto, assim, a quem quiser, eles têm projetos específicos e abertos também a quem quiser ir lá, procurar o museu e contar e deixar a sua história ali guardada. E aí a gente vê, né, essa pessoa aí com todas as histórias que fazem parte dele. Bom, então seguindo um pouco mais, a palavra, né, do grego, staur, né, pegando a etimologia da palavra, vem daquele que sabe, que conhece, que pode então contar e produzir um relato. Então a gente escuta a história da pessoa sobre determinada experiência da pessoa que mais pode falar sobre aquela experiência, que é a pessoa que vive aquela história na sua própria pele, né? Conte-me sua história, né? Uma perspectiva então que vem de uma compreensão da pessoa e do seu mundo, e é um acesso. Quando a gente está trabalhando com essa pesquisa, a gente busca acessar pelo interior a uma realidade que perpassa, uma realidade social mais ampla, que perpassa o narrador, a narradora e que a transforma, né? Então, isso é uma coisa bem importante também da gente ter nessa atenção. A gente vai compreender uma realidade pela escuta de determinada experiência, né, pelo recolhimento de determinada história, a gente vai compreender uma dimensão social mais ampla, mas a gente compreende ela pelo interior de uma pessoa, que vai, que ao passar nessa realidade pelo interior, ele transforma aquela pessoa e essa pessoa vai transformar aquele social naquela medida, né, dentro daquilo que eu estava falando. E isso é interessante para a gente pensar, porque às vezes a gente pensa que o trabalho com história de vida é um trabalho que ficaria restrito a uma singularidade, né? A uma dimensão mais muito singular assim da história da experiência de cada um, né? E é isso, mas não é apenas isso, né? Escutar uma história é sempre ir naquela singularidade mais específica de uma experiência que é única só daquela pessoa, e ao mesmo tempo é perceber que na experiência vivida por aquela pessoa, aquela experiência, ela representa dimensões históricos, sociais, políticas, né?
mais amplas, né? Então, nunca é ficar só restrito a uma singularidade, né? É sempre ir ao social, né? E as dimensões mais amplas. Então, falando aqui mais algumas características, né? É uma rica possibilidade de aprender o vivido social e a pessoa em suas práticas, né? De entender como esse social é vivido nas práticas singulares de cada um. Observar a maneira pela qual a pessoa negocia as condições sociais construtoras do seu mundo, sendo simultaneamente por ele construído, né? Então, um pouco daquela relação que eu falei lá no início, né? Do mundo interior, né? E a relação e a completa e essa relação dinâmica e dialética com o mundo exterior. Então, eu me construo singularmente no mundo exterior e também construo esse mundo pela minha singularidade. Também é um trabalho, né, então, dentro disso que eu estou falando, que se baseia nessa dialética entre realidade material e realidade subjetiva, não enquanto dimensões separadas, né, mas que estão em constante inter-relação. E trabalhar com histórias, né, é um trabalho da reflexão sobre a matéria da experiência, né? Então, é refletir e pensar, né, pela matéria da experiência vivida. Deixa eu tirar aqui essa barra. Tem uma questão que é muito interessante também, assim, passando por alguns aspectos dessa pesquisa, que são os três polos que dialogam no contar a vida, né? Tem três dimensões assim que elas são muito importantes a gente se ater. O que envolve esse contar a vida? Então, esses três polos são as condições objetivas, que são as condições objetivas no qual determinada experiência ocorreu, a maneira como essa experiência foi vivida e a maneira como essa experiência é narrada, né? E esses são polos que estão sempre dialogando. Isso é muito interessante porque nos traz assim, uma riqueza e uma plasticidade muito grande da história, que é a gente pensar que a maneira como eu vivo, que tem as condições objetivas, né? A maneira que cada um pensa determinada condição objetiva, determinado acontecimento, né? A maneira como cada um viveu aquele acontecimento, né? Vamos pensar ainda que estivessem pessoas juntas vivendo um determinado acontecimento. A maneira como cada um vive aquela situação é muito singular, e a maneira como cada um narra como eu vivo e como eu narro posteriormente essa situação vivida, ela também é singular e ela também é diferente da situação vivida. Isso é muito interessante da gente pensar, porque cada vez que a gente narra a nossa vida, cada vez que a gente narra a nossa experiência, a gente narra ela de uma determinada forma, né? Porque quando a gente narra, a cada vez que eu narro um determinado acontecimento que passou comigo, já não é mais a mesma pessoa que está narrando. Então, quando a gente pensa assim, né, nesse trabalho da experiência, é sempre um olhar para trás, né? Um olhar para trás sobre algo que já foi vivido. E quando eu olho para trás para olhar esse vivido, eu já olho para ele diferente, porque a cada passo que eu vou dando no mundo, né, eu já sou uma pessoa, já sou uma mulher diferente, porque eu já estou sendo transformada por esse social e transformando esse social e caminhando. Então, cada olhada para trás que eu faço para poder contar um vivido, ela vai ser dinâmica, múltipla e rica, né? E ao contrário do que se pode colocar, né, no campo na ciência tradicional, como se isso fosse um problema, na verdade, isso é a grande riqueza, né? Se a gente for pensar né, no quão múltipla e quão rica é essa perspectiva de pesquisa. Às vezes eu faço, quando eu estou fazendo essa fala sem ser assim pelo online, né, pela tela, eu costumo até fazer umas mímicas para poder mostrar como que a cada passo que a gente dá e que a gente olha para trás, já entram outras coisas no nosso campo de visão, né?
Tem uma história que eu conto, tem algumas pessoas, tipo a Cíntia, já deve estar, a Marina, já devem até ter decorado essa história. Mas é sempre bom que são mulheres que estão aqui, que já escutaram, que já participaram de falas minhas. A Cíntia foi minha aluna, né? Então já escutaram essa história várias vezes, né? Mas falando aqui dela mais uma vez, para a gente pensar assim, como que a maneira, né, como eu narro, ela é dinâmica. Recentemente, há um tempo, eu conversando com a minha mãe, era gerente, ela se aposentou do banco, mas ela era gerente de um banco, da Caixa, foi gerente por muito tempo, e por um grande tempo ela era a única gerente mulher do banco. E aí, enfim, e ela, um dia perguntando para ela, eu falei assim, mas a gente conversando sobre as questões do machismo no trabalho, né, e as violências cotidianas que eu estava falando para ela, de algumas dificuldades e tal, e ela falava assim, mas eu nunca tive problema por ser a única mulher no banco, eu nunca tive nenhum tipo de, nunca teve diferença de tratamento, e essa era a fala que ela tinha por bastante tempo. Depois de um tempo, a gente, né, então eu falando dessas questões para ela, ela foi lembrando então da história dela, e à medida que ela ia narrando, ela foi atribuindo outros sentidos para aquela história vivida. E aí ela foi contando algumas coisas, mas se bem que tinha algumas questões eram desiguais, eles não tinham que cuidar dos filhos, ficavam até mais tarde, eu tinha que deixar os filhos sozinhos, enfim. Aí à medida que ela foi me narrando aquela experiência, já depois aposentada, mais velha, que ela foi olhando para trás, né, para poder contar desse vivido, ela pegou e chegou à conclusão que não, de realmente ela passou por muitas dificuldades, sim. E aí ela falou assim, não, realmente eu passei por situações de muita violência. Mas ela conseguiu fazer esse exercício porque já era uma outra mulher que já tinha até se distanciado assim, dessas experiências. E aí quando ela narrou um vivido e atribui um outro sentido diferente do que ela atribuía enquanto ela vivia. E aí a gente fala, né? Isso é uma coisa muito bacana de se falar. Eu estou preparando aqui mais um pouquinho, porque quer dizer que sempre que a gente for perguntar, né, escutar de uma mesma pessoa uma história, essa história pode ser narrada de formas diferentes, com atribuições diferentes de sentido, né? À medida que ela vai caminhando pelo mundo, né? E fazendo leituras diferentes a respeito do que ela viveu. Um outro conceito assim, que é legal para a gente pensar, aprofundar nessa questão das histórias, é pensar que quando a gente faz um recolhimento de uma história, né, a gente está fazendo uma cartografia de uma trajetória individual, mas em busca dos seus assentos coletivos. E isso, essa frase, retomando aquilo que eu falei, então, né, que longe de ficar restrito a uma singularidade, né, a história narrada ela vem repleta de questões sociais, que vamos chamar desses assentos coletivos, que elas são, né, vão sendo vividas nas experiências reais, de carne e osso, né, de quem vive aquela experiência. Tem um exemplo de um filme também que eu sempre falo, que é aquele Que Horas Ela Volta, com a Regina Casé. Quando a gente pega, assim, eu acho que aquela história, ela traz, ela exemplifica bastante um pouco dessa ideia, né? A Val, né, que é a personagem, não sei se vocês já viram, mas ela tem uma história muito singular, né? A história da Val é só da Val, é uma trajetória individual apenas dela ali, né? Naquela história ali do filme. Mas quando a gente vai pegar, né, a história, os assentos coletivos que estão relacionados àquela trajetória, a gente vê quanta dimensão coletiva está sendo representada ali naquela história, né? O quanto outras mulheres, né, outras mulheres que trabalham como empregadas domésticas, migrantes nordestinos que vão para o Rio, para São Paulo para trabalhar, quantas outras dimensões coletivas podem ser, são vividas ali naquela singularidade, né? As questões do acesso ao ensino superior, das políticas das cotas, são tantos outros assentos coletivos que estão ali, né,
representados naquela trajetória, né? Então, essa frase diz disso. Gente, uma coisa que eu acabei passando aqui, eu vou voltar, eu fui falando, pensando, depois eu volto nisso, mas vou falar de uma vez para não ter que voltar aos slides. Todos os slides que eu trouxe, assim, intencionalmente, eu fui colocando, vocês devem estar observando aí, que são fotografias de mulheres, né? E aí isso é importante contar também, porque trabalhar com história de vida é sempre ir além das histórias oficiais, né? Das histórias tidas como oficiais, das histórias das elites, das histórias dos que são oficialmente contadas, né? Então, é uma perspectiva, né, para a gente que nos coloca para ir, né, além do que é oficialmente contado e para as histórias narradas, né, nas histórias para além das histórias das elites, vamos colocar assim. E aí eu fui buscando colocar, trazer nessas imagens histórias de mulheres que muitas das vezes, né, não aparecem aí nas histórias oficiais. Então, vou voltar um pouquinho, vocês devem estar observando, eu não comentei, mas são aqui, tirando essa daqui que é uma exceção, mas histórias das mulheres na ditadura, né, essa primeira. Então, essas histórias que buscam ser apagadas, né? Histórias que a gente que não costumeiramente não se escuta falar no bancos das escolas, histórias que buscam ser apagadas, histórias de vidas que de fato, vidas que foram apagadas e mortas mesmo. Aí aqui tem algumas fotografias de mulheres, Nise da Silveira, Dandara, Leila Diniz, Zilda Arnes, Maria da Penha, Sandra Maria, Tarsila do Amaral, então mulheres envolvidas com diversas lutas políticas e ligadas à história, né, de muitas lutas aí do nosso país que ficam sempre, que não aparecem nos livros, né? Então, trabalhar com a história de vida é propiciar visibilidade para essas histórias também. E esse livro, isso aqui são as ilustrações de um livro que eu achei muito lindo. O nome são Histórias de Mulheres Negras, né? E o livro chama Narrativas Negras. São 40 biografias ilustradas sobre várias mulheres brasileiras. Então, tem Carolina de Jesus, Chica da Silva, Conceição Evaristo, Dandara também, Jamila Ribeiro. Tem várias que estão aí representadas. Marielle Franco. E eu achei muito linda, assim, essas Elza Soares, essas ilustrações, achei belíssimas. Então, coloquei aqui no slide. Bom, passando um pouquinho, né? Essas aí são mulheres das tribos do Xingu. Bom, então, por que a gente narra a nossa vida, né? Por que narramos as nossas vidas? Então, é a recuperação de algo impossível sobre uma forma que lhe dá sentido e permanência, né? É a recuperação de algo impossível, né? No sentido de algo que já passou, mas que dá sentido, né? Que é uma forma de atribuir sentido, né? Às nossas experiências. É uma forma de estruturação da vida, né? E, portanto, da nossa identidade, né? Narrar a nossa... Oi? Acho que tinha um micro. Pode continuar? Pode, continua. Eu vou verificar qual que está aberto aqui. Pode continuar, Fernanda. É uma forma, então, né, de estruturação da nossa vida, da nossa identidade. E aí a gente fala que é um presente apto para o passado, né? Apropriação do que sabemos que não nos pertence mais, mas que precisamos nos apropriar, né? Tanto para compreender o nosso presente quanto para prospectar o futuro. Né? Compreender a história assim, é uma coisa muito importante, né, gente? Seja no plano individual, no plano singular, né, da nossa história mais individualmente, assim, como, é claro, né, num sentido social mais amplo, né? Então, são tanto no plano das histórias de vida, como a gente está falando, quanto
haja visto que a gente está passando hoje, né? Entendimento da história nas mais diversas dimensões é algo importantíssimo. Bom, então tem mais, falando dessa pesquisa, tem alguns conceitos que eu também acho importante destacar. Vou falar da foto antes que eu me esqueça. Essa foto é lá de Porto Alegre, é do Elinão, do movimento do Elinão. E estava disponível aí. Essas fotos todas são fotos disponíveis que estão em... Depois posso passar as fontes na internet. Bom, mas falando então alguns conceitos ainda, né, dessa perspectiva de pesquisa. Então, uma coisa muito importante é a função de historicidade, que é, na psicossociologia, né, essa compreensão do sujeito, da pessoa enquanto produtora de história, né? Então não como de uma ideia, ir contra essa ideia de uma passividade, né? Mas de um sujeito ativo na produção e na construção da sua história. Isso é algo muito importante e que vem também do próprio relato, né? A pesquisa História de Vida, aquilo que eu também falei já inicialmente, ela estabelece uma ponte entre a história individual e a coletiva. Isso é algo muito importante para a gente não perder de vista. A gente não deve perder de vista, né, ao trabalhar com as histórias. É um trabalho que se pauta na experiência da reflexão, na reflexão sobre a experiência. O sujeito que se conta, a pessoa, né, que conta, que narra a sua vida, ela tem um lugar central, isso é muito importante também, especialmente nessa perspectiva da qual eu falo, né, que é os referenciais da psicossociologia, porque talvez, a depender do objetivo de uma pesquisa ou de um trabalho, isso pode variar, mas nessa perspectiva que eu falo, o sujeito ele tem um lugar central, o que ele conta, a pessoa, o que ela conta, né? Ela é primário, assim, é central. Uma coisa também interessante, importante de falar é o caráter terapêutico dessa perspectiva, desse método. Então, narrar a vida, né? Ainda é claro que não se trate de uma terapia, né? Mas narrar a vida é algo que tem um sentido transformador, um sentido muito importante, né? À medida que a gente, daquilo que eu falei anteriormente, a gente narra a nossa vida, a gente se apropria de quem a gente é, né? Tem um autor, uma autora, agora até esqueci especificamente que é embelezar o presente, né? E pensar o futuro. Então, é um exercício muitíssimo importante e que tem também esse caráter do narrar a vida. Tem uma outra dimensão que a gente fala, mas ainda nem tão estudada, que é a personalidade biográfica, né? Entender, né, que narrar a vida ela tem uma plasticidade daqueles três polos que eu falei, né? Das condições objetivas, do momento vivido e do momento narrado, mas também de uma outra dimensão que é importante a gente ter em vista, que as histórias de vida são sempre endereçadas a alguém, né? Então, na medida que eu conto e há alguma pessoa, assim, essa história ela está sendo endereçada a alguém, ela vai ter uma narrativa específica para quem eu estou contando, né? Então, uma mesma história ela pode ser contada, né, por diversas perspectivas a partir de para quem eu estou dirigindo aquela história, né? E algo assim muito importante a gente entender que a história de vida, recolher uma história de vida é uma relação. Então, esse processo de recolhimento de história de vida, ele acontece no estabelecimento de um laço de confiança, né? De uma relação, de fato, entre quem ouve, quem narra, e o cuidar dessa relação é algo muitíssimo importante, né? Para que essa história possa ser contada, né? Afinal, a pessoa vai estar contando o que ela tem de mais importante, de mais valioso, que é a vida dela. Então, essa delicadeza, né? E são questões que a gente não pode deixar de ter em mente quando a gente se propõe a um trabalho de escuta de uma história de vida.
E aí eu vou falar um pouquinho assim, de alguns aspectos metodológicos mais práticos, e eu vou citar aqui uma autora muito importante nesse campo, eu até coloquei aqui a carinha dela, o rostinho, uma fotografia, é a Ecleia Boss, ela já é falecida. Esses trechos que eu coloquei são desse livro dela, O Tempo Vivo da Memória, Ensaios de Psicologia Social, que é uma leitura que eu recomendo e também posso recomendar, depois posso passar várias outras, para quem se interessar. Então, vou falar uns trechinhos que eu acho bacana, assim, que eu tirei do livro dela. E depois, assim, sobre talvez essas questões mais práticas da pesquisa, pode ir abordando também aí nas conversas posteriores aí que a gente vai ter. Bom, então ela vai falar assim, ó. O ideal sempre é que o intérprete seja a mesma pessoa que proceda à colheita de dados. Se fim do trabalho, este não pode ser submetido a exame ou desmontado como a engrenagem de um relógio, mas podem se rememorar os caminhos trilhados para o auxílio dos futuros investigadores. Né? Então, assim, ela vai falar que a gente estava falando que é uma relação, né? Uma relação que se estabelece tanto ali na escuta, quanto no processo depois da elaboração de um trabalho que vai vir a partir dessa história. Né? Então, tem que ser a mesma pessoa, porque como que, né, não é, são tantas questões envolvidas, né? Então, isso é muito importante. Continuando. A liberdade de um depoimento deve ser respeitada a qualquer preço. É um problema sério de ética da pesquisa. Se a memória não é passividade, mas forma organizadora, é importante respeitar os caminhos que os recordadores vão abrindo na sua evocação, porque são um mapa afetivo da sua experiência e da experiência do seu grupo. É tão rico, né, essa fala dela, e por isso que a gente sempre coloca assim, que o recolhimento de uma história de vida, dentro do que a gente conhece, tem, né, dos métodos de pesquisa, ele se enquadraria no que a gente chama assim, de uma entrevista não estruturada, de uma entrevista sem estrutura, porque a estrutura, né, a ordem do que vem, como vem, de que forma vem, o que é importante dizer, ela é uma liberdade do depoente, né? Da pessoa que vai narrar a sua história. Então isso tem que ser muito respeitado, né? E justamente aquilo que ela tá, né? E lembrando, assim, isso é uma coisa também muito importante, né? Memória não é passividade, memória é forma organizadora, né? Quando a gente comentou ali daqueles três depoimentos, daquelas três dimensões, né, do vivido e do narrado, a gente já viu que o narrado é algo muito vivo e dinâmico. Então, não é uma memória passiva, é uma memória que está organizando a nossa própria viver, organizando o nosso presente, organiza o futuro. Então, essa liberdade de contar a história é algo que deve ser muito respeitado. Aí ela fala que antes do encontro com o depoente, convém recolher o máximo de informações sobre os assuntos em pauta para formular questões que o estimulem a responder. Uma consulta às publicações, jornais, revistas, músicas, livros, imagens, anedotas, enfim, tudo que terá feito o narrador vibrar na época em que desejamos estudar. Então, se a gente quer assim, que essa história venha assim, com riqueza, né, e que a pessoa se sinta mais da forma mais à vontade possível, mais inspirada, que a gente também entenda, né, e entre naquela sintonia do que vai ser contado. Estabeleça, né, essa sinergia. Esse trecho eu gosto muito dela. Ela vai falar assim, que a entrevista ideal é aquela que permite a formação de laços de amizade. Tenhamos sempre na lembrança que a relação não deveria ser efêmera, a relação desse encontro, né, do que se conta e do que escuta a história. Ela envolve responsabilidade pelo outro e deve durar enquanto dura uma amizade. Da qualidade do vínculo vai depender a qualidade da entrevista. Se não fosse assim, a entrevista teria algo semelhante ao fenômeno da mais-valia, uma apropriação indébita do tempo e do fôlego do outro. Eu amo esse trecho, acho belíssimo. Narrador e ouvinte irão participar de uma aventura comum e provarão, no final, um sentimento de gratidão pelo que ocorreu. O ouvinte pelo que aprendeu, o narrador pelo justo orgulho de ter um passado tão digno de rememorar quanto das pessoas ditas importantes.
Ambos serão transformados pela convivência, dotada de uma qualidade única de atenção. Ambos sofrem o peso de estereótipos, de uma consciência de classe e precisam saber lidar com esses fatores no curso da entrevista. Esse trecho também sempre remete para uma questão importante, é que trabalhar com uma história de vida de uma outra pessoa sempre é se haver também com a nossa, né? Com o nosso lugar, com dimensões da nossa própria história, né? E isso é importante também, que a gente esteja atento à nossa história, né? Para a gente poder recolher e trabalhar com uma história de uma outra pessoa, a gente tem que também saber trabalhar com a nossa, né? E isso caminha junto, né? A gente está implicado ali, a nossa história está implicada nas histórias que a gente escuta, na maneira que a gente escuta, né? Enfim, na verdade, em tudo, né, que a gente faz. Esse próximo aqui que eu vou ler, eu gosto muitíssimo também. Qual a versão de um fato é a verdadeira? Quando alguém está nos contando alguma coisa, né? A sua história. Nós estávamos e sempre estaremos ausentes dele. Não temos, pois, o direito de refutar um fato contado pelo memorialista, como se ele estivesse no banco dos réus para dizer a verdade, somente a verdade. Ele, como todos nós, conta a sua verdade. Ser inexato não invalida o testemunho, diferentemente da mentira, muitas vezes exata e detalhista. Então, nem vou, acho que o trecho já diz por si. Isso aqui é super importante para a gente pensar na pesquisa. O depoimento ele deve ser devolvido ao seu autor. Se o intelectual, quando escreve, apaga, modifica, volta atrás, o memorialista tem o mesmo direito de ouvir e mudar o que narrou. Mesmo a mais simples das pessoas tem esse direito, sem o qual a narrativa parece roubada. Isso é tão interessante, porque se a gente pega, né, a pesquisa tradicional, ela retira a pessoa, né, que conta, o que seja a vida, seja qualquer informação, ela retira a pessoa desse processo analítico posterior da finalização de um texto de pesquisa, né? E aqui a gente não está falando disso de jeito nenhum, né? A pessoa que narra a sua história, né, que a Ecléia está chamando de memorialista, ela tem todo o direito de ouvir, de ter acesso aos materiais, ela é partícipe, inclusive nos processos analíticos que podem ser feitos com aquela história, a depender do objetivo para qual aquela, né, história, a qual aquela história foi recolhida. E ela não pode, porque senão, de fato, né, parece que a gente está roubando a história dela para fazer uso para alguma outra coisa. Memória deixa de ter um caráter de restauração e passa a ser memória geradora do futuro. É bom lembrar, como Merleau-Ponty, que o tempo da lembrança não é o passado, mas o futuro do passado. Isso é um pouquinho que eu falei também, né? Quando a gente recolhe uma história, a gente não está falando do passado, mas com o futuro. O que a gente faz do passado que a gente tem? E isso é muito, muito importante. Aqui, gente, eu vou comentar rapidamente, eu já estou terminando, tá? Para a gente conversar. Uma coisa, então, uma habilidade muito importante que a gente precisa ter, assim, na escuta de uma história é a escuta. Então, escutar é uma habilidade, assim, importantíssima. E que nem sempre é algo que a gente está ali, vamos pensar, se educando para escutar. Então, trabalhar com a história de vida é um trabalho de se educar para a escuta. Eu vou ler só uns trechinhos desse texto, é um texto do Rubem Alves, que está nesse livro, O Amor que Acende a Lua, e ele vai falar assim, vou falar rapidamente uns trechos, que ele fala, ele vê muito anunciado curso de oratória, mas que ele nunca viu anunciado curso de escutatória. Ele acha que todo mundo quer aprender a falar, mas ninguém quer aprender a ouvir. Pensei em oferecer um curso de escutatória, mas acho que ninguém vai se matricular. Escutar é complicado e sutil. Aí ele fala dessa frase, né? Alberto Caeiro, não é bastante ter ouvidos para ouvir o que é dito, é preciso também que haja silêncio dentro da alma. E nessa habilidade de escuta, gente, isso é muito importante, né? Silenciar o nosso mundo interno, para a gente poder dar lugar à escuta do mundo interno do outro, mas pelo que ele narra, né? Nos silenciando mesmo. Bom, vamos terminar aqui. Aí eu peguei uns títulos, o trecho é maior. Aí ele fala assim, tem um velho amigo
Jovelino, que se mudou para os Estados Unidos, estimulado pela Revolução de 64. Um homem histórico, né, que narra fala a Revolução de 64, um homem do seu tempo. Contou-me da sua experiência com os índios. Reunidos, os participantes, ninguém fala. Há um longo silêncio. Os pianistas, antes de iniciar o concerto diante do piano, ficam assentados em silêncio, abrindo vazios de silêncio, expulsando todas as ideias estranhas, todos em silêncio, à espera do pensamento essencial. Não basta o silêncio de fora, é preciso o silêncio de dentro. A ausência de pensamentos. E aí, quando se faz o silêncio dentro, a gente começa a ouvir coisas que não ouvia. Eu comecei a ouvir Fernando Pessoa, conheci a experiência e se referia. Eu comecei a ouvir Fernando Pessoa, conheci a experiência e referia a algo que se ouve nos interstícios da palavra, no lugar onde não há palavras. A música acontece no silêncio. A alma é uma catedral submersa. No fundo do mar, quem faz mergulho sabe, a boca fica fechada. Somos todos olhos e ouvidos. Aí, livres dos ruídos do falatório dos saberes da filosofia, ouvimos a melodia que não havia, que de tão linda nos faz chorar. E aí, depois o texto está lá completo no livro, O Amor que Acende a Lua. Aí, gente, para terminar assim, essa minha exposição, eu queria falar então de um projeto bem recente que tem ali um perfil no Instagram, não sei se imagino que devam conhecer, que é um trabalho que a Débora Diniz, ela tem junto com o Ramon Navarro, que faz as ilustrações, tem feito sobre a pandemia, é o Relicário, onde ela conta histórias de mulheres vítimas né, que faleceram em função da Covid-19. Esse projeto me chamou muita atenção, porque ele perpassa, e aí eu quis trazer ele assim, enquanto um exemplo de a gente pensasse, né, do que a gente quer falar com essa perspectiva das histórias de vida, porque ela apresenta esse projeto justamente para mostrar, né, que não são números, são pessoas, né? A apresentação que ela faz, né, relicários são memórias daquilo que guardamos, aqui são relicários de uma epidemia no Brasil. E aí tem alguns trechos, tá pequenininho, imagino que não deve estar dando para ler. Vou falar só alguns sobre esse projeto, né, que então busca narrar, né, as experiências de mulheres que vieram a falecer. Então ela fala que se trata, vou ler só esse trechinho, todos os dias ensaios sentidos do que pode ser uma solidariedade feminista, que assuma o cuidado e a interdependência como conectores para a nossa luta por direitos. Com o artista plástico Ramon Navarro, mantém um álbum no Instagram, são falas da Débora, né, que saiu aí no El País. Mantém um álbum no Instagram, o Relicário, onde contamos histórias de mulheres que morreram pela pandemia. Todos os dias contamos uma história de uma mulher anônima, feita multidão pelos números do escândalo. Já foram mais de 150 mulheres que ela conta, né? Que ela contou a história lá no projeto. Um calendário diário, desde o dia que Dona Cleonice Gonçalves, considerada a primeira mulher a morrer de Covid no Rio de Janeiro, estampou as notícias. Era uma senhora sem o nome ou rosto, só a morte de uma empregada doméstica. Daí ela conta, né, sobre trechos da história dessas mulheres, também com colagens e fotografias. É um trabalho muito delicado, assim. Eu acho que ele exemplifica muito do que eu quero dizer, assim, desse sentido, dessa sensibilidade de trabalhar com as histórias de vida. E, bom, convido vocês a conhecerem. Aí eu trouxe algumas das fotos, né, e na verdade, das artes, né, que ela e a Débora e o Ramon produzem. Essa, ela descreve, né, a primeira mulher a morrer no Rio de Janeiro é sem nome. Sabemos que era empregada doméstica, morreu porque não lhe avisaram que a patroa estava doente. Deixou filhos, deixou em nós a cicatriz do que faz a herança colonial nesse país. E no Rio de Janeiro, aí de uma outra mulher em Goiás, né? Essa era uma enfermeira, até ficou bem conhecida. Ela pediu que ficássemos em casa, era auxiliar de enfermagem, a linha de frente de mulheres que morrem da epidemia, morreu cuidando.
tinha 38 anos, morreu em Goiás. Aqui de uma mulher no Paraná, que 93 anos, em Cascavel, vivia na cama há 5 anos, o vírus insistentemente chegou. Aqui na reserva indígena Raposa Serra do Sol, ela tinha conhecimentos milenares. Papa Francisco pediu licença para ouvi-la. Era memoriadora de cantoria, fez livro para a eternidade. Morreu aos 75 anos. Povo Macuxi, terra indígena Raposa Serra do Sol, Roraima. E essa é Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Ela foi testada para o vírus, morreu sabendo que era positiva. Queria outros sentidos para a palavra. Foi alguém que cuidou, morreu cuidando. Morreu aos 37 anos, Caxias do Sul. Arte não se explica, na ousadia de palavrear o que se vê, uma tentativa de oferecer mais palavras ao outro. Tem vários outros trabalhos assim, que eu queria trazer, mas o tempo seria curto. Mas tem várias perspectivas, formas de... essa especificamente, né, que a gente chama que forte, assim, que emociona a gente, né? Mas muito sensível, acho que é que me marca assim como um exemplo de, né, do que essas histórias representam, de sensibilidade, de visibilidade, né, e que eu acho que, né, faz muito sentido trazer numa conversa, num grupo sobre as conversas sobre tecnologias feministas. Mas tem várias perspectivas, tem várias várias formas de representar para além do texto escrito, enfim. O que eu queria trazer, o que eu trouxe de exposição é isso. Eu acho que agora a gente pode abrir para um bate-papo. Deixa eu ver aqui como que eu parei. Obrigada, Fernanda. Obrigada, Carol. Espero que tenha dado